Capítulo 88. Continuação. Então houve uma ovelha menor, um carneiro, no lugar dele, que tornou-se um príncipe e líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. E todos os cães, lobos e javali selvagem temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não puderam novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em nenhum tempo arrebatê-as. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre e causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa. E que seu senhor chamou alguns entre eles, os quais ele enviou-as a eles. Mas a estes as ovelhas começaram a matar, e quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Mas o Senhor das ovelhas livrou-os das suas mãos e o fez subir a ele e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi, quando alguns deles esqueceram a casa do seu senhor e sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das zebras, e ao poder das raposas e de todo animal. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seus pais e sua torre, dando-os todo o poder aos leões para despedaçá-los e devorá-los, até ao poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores e designou-os aos cuidados das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e aos seus associados: todos vós, de agora em diante, todos vós, cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno: fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, e estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: entende e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando e quanto eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças e quantas
Eles entregaram a destruição para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, e eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar e a destruir mais do que lhe foi ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para despedaçá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui, depois disso, capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores, igualmente, e seus associados, entregaram-nos a todos os animais selvagens para que os devorassem, cada um deles em sua estação, de acordo com seu número foi entregue. Cada um deles, um com o outro, foram descritos num livro. Como muitos deles, um com o outro, foram destruídos num livro. Mais, porém, do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. De igual maneira, também vi na visão aquele que escreveu, como ele escreveu um, destruído pelos pastores todo dia. Ele subiu, permaneceu e exibiu cada um de seus livros para o Senhor das ovelhas, contendo tudo o que eles haviam feito e tudo o que cada um deles tinha feito, e todos os que eles haviam entregue à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, reiu, selou e depositou. Depois disso eu vi pastores olhando por 12 horas, e eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Mas os javalis selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente eles começaram a construir como antes e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa com todos os tipos de pães impuros e sujos sobre elas. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sobre seus pés, devoraram-nas. Contudo, o seu senhor estava silente até que toda ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na presidência do Senhor das Ovelhas. Ele pediu-lhes por eles e orou, apontando cada ato dos pastores e testificando diante deles contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou consigo e apartou-se.